Olá pessoal, bem-vindos à aula número 9 da nossa disciplina de pesquisa de avaliação aplicada à administração. E hoje a gente vai começar a falar sobre o nosso relatório de pesquisa. Tá? Então o primeiro elemento do relatório de pesquisa é a introdução. Ok? O relatório de pesquisa ele tem basicamente 5 elementos, 5 partes, né? 5 seções principais. Que é a introdução, onde a gente vai falar do contexto da pesquisa, né, para que a pessoa saiba do que ela se trata e quais são os objetivos. A gente vai ter a revisão, onde a gente vai explicar conceitos e histórico, né, do nosso objeto de pesquisa, caso seja necessário, e também de pesquisas similares. A gente vai então para o método, que a gente falou então nas últimas aulas sobre método científico, como é que a gente vai construir esse conhecimento, para deixar claro onde vieram os nossos dados e como a gente vai analisar esses dados, certo? Então, no nosso relatório, um relatório é algo que a gente produz quando alguma coisa já foi feita, né? Então, a gente vai já apresentar os resultados da nossa pesquisa para mostrar quais foram os dados que a gente recuperou, né? E quais são as informações que a gente extraiu desses dados. E, finalmente, a gente vai para as nossas considerações finais, que pode ser a gente ter alcançado algum objetivo da nossa introdução, a gente pode ter encontrado outras informações que a gente não esperava encontrar na nossa pesquisa, né? Então aqui a gente é realmente a nossa opinião, a nossa interpretação acerca das informações que foram construídas a partir da nossa pesquisa científica, certo? Então, o relatório tradicional tem essas partes, no caso, resultados, método, pode estar dividido em mais de uma seção, né? Mas normalmente vai ter essas 5 seções, ok? E falando, então, dos tipos de pesquisa que a gente pode ter, né, a gente pode identificar o tipo de pesquisa a partir do seu objetivo, né? Então, na introdução a gente vai falar muito de objetivos. Os objetivos normalmente são divididos em 3 categorias. Exploratório, é quando a gente quer saber mais sobre um assunto, né? Então, eu não entendo muito sobre marketing digital, então eu vou fazer uma pesquisa exploratória sobre as práticas de marketing digital aplicadas pela Resultados Digitais, empresa de Florianópolis, né? Então, estou fazendo aí uma pesquisa exploratória para entender mais sobre esse assunto, para conhecer mais sobre um objeto, tá? Quer dizer que eu vou poder definir com certeza que, olha, essas são todas as práticas que existem? Não. O que eu posso dizer é que eu consegui encontrar essas informações, né? Então, é uma pesquisa exploratória para compreender melhor um assunto. Já uma pesquisa descritiva, ela busca realmente trazer o máximo possível de informações de forma mais objetiva possível. Então, eu quero descrever, por exemplo, quais são os resultados da Watch, né, quais são os resultados financeiros da Watch nos últimos 10 anos. Então, a Watch também é uma empresa daqui, né? Eu vou buscar, então, identificar e resolver esses resultados financeiros realizados. Então, eu vou tentar descrever de forma mais clara, mais completa possível esse elemento, essa realidade social que eu estou investigando, ok? Mas aqui é só descrição, eu não estou buscando causa e efeito. Quando eu quero buscar causa e efeito, eu vou estar fazendo uma pesquisa explicativa. Eu quero dizer o porquê, né? Por que houve uma diminuição na produção. Deixa eu pensar numa outra empresa daqui. Por que houve uma diminuição da produção de telefones fixos pela Intelbras, né? Então, a partir desse meu conhecimento prévio de que isso aconteceu, eu vou tentar identificar causas para esse efeito. Então percebam que esses tipos de objetivo eles se complementam, né? A partir de uma pesquisa exploratória é mais fácil fazer uma pesquisa descritiva. Por quê? Porque eu já tenho uma noção boa sobre o meu objeto, né? E a partir do momento que eu tenho uma descrição de um fato ou de um evento que aconteceu, eu posso buscar explicações para ele. Então, como a gente falou antes, né, da nossa ideia da comunidade científica que constrói o conhecimento junto e que testa as pesquisas uns dos outros, né, que verifica as pesquisas uns dos outros, e a gente faz pesquisas de replicação, da mesma forma,
a partir de uma pesquisa exploratória de um colega, a gente pode criar uma pesquisa descritiva em cima. E a partir da nossa pesquisa descritiva, uma outra pessoa no futuro poderá realizar uma pesquisa explicativa, certo? E essas pesquisas, elas também podem ser de natureza básica. Então, a natureza básica é a gente tentar fazer uma pesquisa que vai criar um conhecimento geral, né? Uma coisa mais genérica que pode ser entendida e pode ser aplicada a muitos casos. Enquanto a pesquisa aplicada, ela é específica. Eu quero entender esse caso específico para resolver um problema específico. Como a gente está falando da pesquisa na disciplina de pesquisa de avaliação aplicada à administração, por dois fatores ela é necessariamente de natureza aplicada. Primeiro, porque a administração é uma ciência social aplicada. A gente não está estudando o comportamento das pessoas na sociedade de uma forma geral. A gente está pesquisando o comportamento das pessoas e dos grupos nas organizações, que é uma das estruturas sociais que existem, certo? E, além disso, você está falando de pesquisa de avaliação. A pesquisa de avaliação é uma pesquisa científica que serve, né, como a gente falou anteriormente, para auxiliar numa tomada de decisão. Então, ela é necessariamente aplicada. Ok? Então, desses tipos de objetivos, a gente iria para o nosso contexto. Né? A gente já tem uma noção de quais são os tipos de objetivos. Vamos apresentar o contexto para o nosso leitor do nosso relatório, né? Para que ele entenda se faz sentido ler aquele relatório e qual que é o contexto e o que pode ter de influência nessa nossa pesquisa, certo? Então, primeiro a gente vai ter o histórico, pode ser relevante ou não, certo? Então, apresentar fatos e mudanças históricas relevantes para a compreensão do trabalho. O que pode ser relevante? Pode ser relevante se a gente estiver investigando uma empresa, qual que é o histórico dessa empresa? Se a gente estiver investigando uma prática, né, como é que essa prática mudou ao longo do tempo? Então, esse histórico pode ser relevante. O impacto social, né? Como é que a gente... Qual que é a importância desse objeto para a sociedade? Então, essa é uma empresa que a cidade em que ela está baseada depende dela para sobreviver. Né? É uma empresa que é muito grande e que influencia muito essa empresa. Ou é uma prática que é feita em várias empresas diferentes. De repente, uma estratégia de... né, o Scrum, por exemplo, que é uma metodologia para a gestão de projetos. Ela é uma metodologia aplicada em diversas empresas, em diversas áreas. Então, ela tem esse contexto de relevância, certo? De importância. Né? Pode ser um impacto político, pode ser um impacto tecnológico, enfim. É relevante ter esse contexto quando a gente estiver apresentando o nosso objeto de pesquisa. E pode ter também uma questão teórica, né? Às vezes fica muito vago. A gestão da qualidade. O que é gestão da qualidade? A gestão da qualidade vai ser entendida como, nesse trabalho, como os processos de tomada de decisão relativos à conformidade de processos produtivos. Então, essa é a minha definição e é sobre isso que eu estou pesquisando. Se você chegou no meu trabalho pensando, eu quero ver sobre gestão da qualidade, mas não é exatamente essa definição que você está procurando, já na introdução você vai dizer, opa, não é isso aqui que eu quero. Isso aqui não é a informação que eu estou procurando, certo? Por isso que é importante apresentar o contexto logo no início do trabalho. A partir desse contexto, a gente vai identificar os nossos objetivos de pesquisa, né? Que aí a gente pode apontar, por exemplo, um problema, né? Uma coisa que a gente identificou que não é ideal, e lembrando que a gente tem que buscar a nossa objetividade, a nossa neutralidade, mas que a gente não consegue ser 100% neutro, porque se a gente está dizendo que há algum problema, já é uma opinião nossa, certo? Então, os pontos de venda da empresa estão ficando mais de um dia sem produto em estoque. Então, isso foi o problema que a gente identificou, e a partir desse problema a gente vai desenvolver a nossa pesquisa. Então, a gente pode ter também uma questão de pesquisa. Então, se eu quero fazer, por exemplo, uma pesquisa explicativa ou descritiva, né, aqui no caso seria uma explicativa. Qual o impacto da ginástica laboral na produtividade dos funcionários da empresa X? Né? Então, eu posso criar minha pesquisa a partir de uma pergunta. Né? Me surgiu essa questão, não a partir de um problema. Então, eu posso criar a partir de um problema e eu posso criar a partir de uma pergunta.
E também eu vou, então, independente se veio de um problema ou de uma pergunta, eu vou criar o meu objetivo. Né? Qual que é o meu objetivo? Identificar oportunidades de novos negócios no mercado varejista de camisetas de Florianópolis. Então, é isso que eu quero fazer com a minha pesquisa. O objetivo ele é muito importante, gente. Ele vai guiar todo o nosso processo de pesquisa. Tá? Então, é muito importante tomar cuidado com os termos, com as frases, com tudo que a gente vai colocar no nosso objetivo, porque ele é o nosso condutor. Ok? E aí, a gente pode, para concluir na nossa introdução, a gente pode justificar o nosso trabalho. Né? Como é que esse trabalho vai contribuir para o conhecimento científico? De repente é um assunto que é pouco estudado, ou esse assunto não foi estudado dessa forma que a gente está se propondo, né? Não existe ainda essa resposta que eu estou procurando, né? E ele também pode ter uma contribuição prática. Tá? Quem poderá aplicar esse conhecimento? Vai ajudar a empresa, vai ajudar os funcionários, vai ajudar outras empresas, vai ajudar parceiros, fornecedores, clientes. Né? Quem é que vai se beneficiar com essa aplicação? Porque às vezes vai ser aplicado por uma empresa, mas o benefício vai ser da sociedade como um todo, por exemplo. Certo? Então, isso justifica o nosso trabalho. Tá? Eu vou só dar uma reforçada aqui na questão dos objetivos. Nos nossos objetivos, é sempre bom a gente buscar a objetividade, certo? E a neutralidade. Então, como a gente falou na aula passada, identificar oportunidades, tomem bastante cuidado com as palavras e tentem colocar os elementos de contexto mais relevantes. Então, aqui, por exemplo, identificar oportunidades de novos negócios em Florianópolis. Então, eu já estou delimitando o meu objeto de pesquisa. Né? O que é o meu objeto de pesquisa? É oportunidades de novos negócios. Qual que é o contexto dessa oportunidade de novo negócio? Mercado varejista de camisetas de Florianópolis. Então, eu estou colocando vários detalhes para limitar o que é o conhecimento que eu quero identificar. Tá? Então, ter um bom objetivo é muito importante. Okay? Deixar um objetivo claro, específico e bem delimitado é muito importante para a nossa pesquisa. Ok? E aí a gente faz as justificativas necessárias e a gente encerrou, então, a nossa introdução. Se ficou alguma dúvida, pessoal, coloquem lá no Moodle ou no nosso fórum de dúvidas. Lembrando que vocês criam um novo post e no título do post vocês colocam a pergunta de vocês. Tá? Porque daí os colegas já veem qual é a pergunta de vocês no título e já podem entrar e ver a resposta, sem ter que criar uma nova pergunta e ter que esperar eu responder. Tá? Mas coloquem as dúvidas de vocês lá, que assim que possível eu respondo. Fechou, pessoal? Um abraço!